Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias e você acompanha conosco. CPI do 8 de janeiro, deputados e senadores acusam o Supremo Tribunal Federal de interferir nas investigações do Congresso. Proposta permite que o Congresso anule decisões do Supremo Tribunal consideradas inconstitucionais. O caso Bruno e Dom, os acusados pela morte da jornalista e indigenista, vão ao júri popular. E o governo avalia acionamento de usinas termoelétricas em meio à seca histórica na região norte. Deputados denunciam o governo Lula à PGR e ao STF por possível financiamento às eleições da Argentina. E o assassinato de 3 médicos mortos e um ferido na Barra da Tijuca abalam a segurança pública no Rio de Janeiro. Você acompanha tudo agora no Plantão de Notícias. Uma queda de braços entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo se agrava e parlamentares iniciam o processo para equilibrar a balança entre os poderes. Os deputados e senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro acusam novamente o Supremo Tribunal Federal de interferir nas investigações do Congresso. Desta vez, a crise surge após o ministro Cássio Nunes Marques suspender a quebra de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e Silvinei foi a primeira testemunha ouvida pela CPMI ainda no mês de junho. Depois da oitiva, os parlamentares aprovam um requerimento para quebrar os sigilos bancários e fiscal e telemático, também telefônicos, do ex-diretor da Polícia Federal. Acompanhe a matéria. Silvinei Vasquez foi a primeira testemunha ouvida pela CPMI ainda em junho. Os parlamentares aprovaram um requerimento para quebrar os sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do ex-diretor-geral da PRF. A justificativa dos parlamentares era que havia suspeitas da atuação de Silvinei, enquanto diretor da instituição, no bloqueio do acesso de eleitores de redutos lulistas às urnas no segundo turno do ano passado. A defesa do ex-dirigente, entretanto, recorreu ao Supremo para suspender os requerimentos. Pedido aceito por meio de uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques no fim do mês passado, mas que só veio a público nesta terça-feira. Na decisão, Nunes Marques afirma que os congressistas deram argumentos genéricos para justificar a quebra do sigilo, caracterizada por ele como medida extrema. O magistrado ainda diz que não há situação concreta que relacione as denúncias a Vasquez aos atos do dia 8 de janeiro. Os parlamentares já tinham tido acesso aos documentos, mas não poderão mais usar qualquer prova revelada no relatório final da CPMI. O presidente da CPMI, Arthur Maia, determinou que a Advocacia do Senado recorra da decisão ao plenário da Corte. Já a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, afirmou que a liminar é mais uma intromissão do Supremo na atuação do Poder Legislativo. Nós já tivemos aqui decisões que eu também considerei muito ruins, que foram as decisões referentes à não vinda dos depoentes, e agora uma que para mim é mais grave ainda, que é a retirada do volume de dados e de informações fruto de uma investigação legal e que foi feita respeitando o colegiado desta casa. A CPMI recebeu Argino Bedin, empresário suspeito de financiar os atos de 8 de janeiro. Ele permaneceu em silêncio, amparado por um habeas corpus do Supremo. Bom, gente, diante desse quadro que se instaurou no país, na verdade, o STF vem extrapolando seus limites constitucionais, invadindo a competência privativa do Executivo e do Legislativo, inclusive legislando e usurpando a competência do Congresso Nacional. Minorias que não conseguem aprovar suas proposições recorrem ao Supremo para que os 11 ministros não eleitos pelo povo decidam
contra a vontade da maioria da nação brasileira. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 5023, autoriza o Congresso Nacional a anular as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal, o STF, quando, na avaliação dos parlamentares, extrapolarem limites constitucionais. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Todavia, para ser aprovado, precisará de 308 votos na Câmara e de 49 votos no Senado, em 2 turnos de votação em cada casa. O mesmo quórum será exigido para aprovar mudanças na Constituição. O texto, que é de autoria do deputado Domingos Sábios, do PL de Minas Gerais, e outros, abre aspas, se o Supremo Tribunal Federal, de forma controversa, decide julgar contrariando a própria Constituição, é, portanto, a ampla maioria dos representantes do povo, o Estado Democrático de Direito é colocado em risco, fecha aspas, argumentou o parlamentar. Abre aspas. Desta forma, é fundamental que haja recurso capaz de rever a decisão aprovada à vontade da ampla maioria do povo devidamente representado no Congresso Nacional, fecha aspas. Acompanhe. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça passaram 5 horas discutindo propostas nesta quarta-feira, mas usaram só 42 segundos para aprovar o texto da PEC que muda as regras do Poder Judiciário. Os senadores e senadoras que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. O texto agora vai ao plenário do Senado. A emenda proíbe decisões monocráticas da Justiça, que suspendam atos dos presidentes da República, da Câmara ou do Senado, e exige que pedidos de vista sejam coletivos e não mais individuais. O pedido de vista ainda teria um limite temporal de até 9 meses. No Supremo, uma decisão recente, aprovada sob a gestão de Rosa Weber, limita o prazo máximo de um pedido de vista a até 3 meses. Depois disso, ele automaticamente volta a entrar na pauta. Nessa mesma decisão, o Supremo determinou que decisões liminares, consideradas urgentes, sejam encaminhadas ao plenário da Corte. Proposta que, nesta terça-feira, recebeu o apoio do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, é contra, mas deu um recado ao STF. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. É na Câmara também que os parlamentares analisam ainda um outro projeto, que tenta implementar a possibilidade de o Congresso reverter decisões do Supremo Tribunal Federal. Ainda não há previsão de quando o texto vá ao plenário. Bom, logo após essas medidas, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, se pronunciou sobre as outras medidas e, então, moderado, comentou sobre a iniciativa dos parlamentares. Assistam. Numa democracia, nenhum tema é tabu. Considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Outro fato ocorrido nas redes sociais foi a declaração do ministro Gilmar Mendes contra a proposta de mandato temporário para os membros do Supremo Tribunal Federal. Foi rebatida por parlamentares no plenário e nas redes sociais, como nós falamos. Senadores como Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, Hamilton Mourão, dos Republicanos do Rio Grande do Sul, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, reagiram à ideia inicial defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, e que encontrou apoio entre críticos da Corte. O assassinato de Bruno e Dom, mortos no dia 5 de junho do ano passado, no Vale do Javari, vão a júri popular.
Eles foram vistos pela última vez a caminho de uma reunião com lideranças indígenas e ribeirinhas. Os corpos foram encontrados 10 dias depois em uma área de mata fechada. Amarildo da Costa e o irmão dele, Osnei de Oliveira e Jefferson da Silva, foram presos pelo crime. Segundo o Ministério Público, eles teriam admitido os assassinatos e depois simplesmente mudaram os depoimentos. Assista. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos no dia 5 de junho do ano passado, no Vale do Javari. Lá fica a segunda maior terra indígena do país. Eles foram vistos pela última vez a caminho de uma reunião com lideranças indígenas e ribeirinhas. Os corpos foram encontrados 10 dias depois em uma área de mata fechada. Amarildo da Costa, o irmão dele, Osnei de Oliveira e Jefferson da Silva, foram presos pelo crime. Segundo o Ministério Público, eles teriam admitido os assassinatos e depois mudaram os depoimentos. Os 3 são réus por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Justiça Federal do Amazonas determinou que eles sejam levados a júri popular. A defesa dos réus afirmou que vai recorrer da decisão. Os acusados estão em prisão preventiva. E o governo realizará uma reunião com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para avaliar o acionamento de usinas termoelétricas na região norte, que enfrenta a seca histórica. O vice-presidente Geraldo Alckmin visitou a região afetada, acompanhado de 6 ministros, para avaliar a situação. O vice-presidente chegou a Manaus no meio da manhã. Geraldo Alckmin viajou para o Amazonas acompanhado de 6 ministros. A comitiva visitou a estação hidroviária do Rio Amazonas. Depois, sobrevoou áreas afetadas pela seca. Estas imagens são um retrato da situação na região norte. A estiagem diminui o nível dos rios, formando bancos de areia que dificultam a navegação. Dos 62 municípios amazonenses, 58 sofrem com a seca histórica. A falta de chuvas no Amazonas tem provocado erosão do solo, deslizamentos de terra, a morte de pessoas e de animais. Compromete o abastecimento de água potável, isola comunidades inteiras e coloca em risco o fornecimento de energia elétrica. Na segunda-feira, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, a 4ª maior do país, teve a operação interrompida por causa dos baixos níveis de vazão do Rio Madeira. Hoje, uma das maiores linhas de transmissão, o Linhão do Madeira, que liga as regiões norte e sudeste, foi desligada. O vice-presidente afirmou que há estoque de óleo diesel para garantir o abastecimento de comunidades do interior da Amazônia e descartou a possibilidade de um apagão. Mesmo com a paralisação da usina de Santo Antônio, está garantida a energia, uma reunião com o Operador Nacional do Sistema para avaliar a necessidade de contratação de térmica aqui para a região. Entre as medidas anunciadas pelo vice-presidente em nome do governo federal está a realização de 2 obras de drenagem, uma no Rio Solimões, entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, e outra no Rio Madeira, também no Amazonas. O objetivo é recuperar a capacidade de navegação de ambos os rios, que são artérias essenciais no transporte de pessoas e escoamento de mercadorias. A obra no Rio Solimões terá 8 quilômetros de extensão e deve durar 30 dias, ao custo de R$ 38 milhões. A dragagem do Rio Madeira terá 12 quilômetros de extensão, vai durar 45 dias, ao custo de R$ 100 milhões. O Ministério do Meio Ambiente anunciou o envio de 191 brigadistas para ajudar a equipe local. Os municípios em emergência vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do PPC agora para o dia 19 de outubro. Além do Amazonas, também sofrem com a estiagem Rondônia, Acre, Pará e Amapá. Na região norte, 500 mil pessoas foram afetadas pela estiagem, que também castiga o Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe.
Vamos agora ao quadro internacional e de política. Olha o que está acontecendo. A PGR é acionada para investigar possíveis interferências de Lula nas eleições argentinas. O jornal A Folha de São Paulo, o jornal paulista, levantou informações ditas como falsas por integrantes do governo Lula. O presidente teria atuado para favorecer candidatura de Sérgio Massa pelo governo argentino. O veículo alegou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria interferido diretamente em relação ao empréstimo da Comunidade Andina de Fomento, o CAF, em benefício da Argentina. A entidade também é chamada de Banco de Desenvolvimento da América Latina. O veículo de imprensa comercial afirmou que Lula atuou pessoalmente para facilitar a liberação do empréstimo. O objetivo, de acordo com o Estadão, seria auxiliar na renegociação da dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A suposta iniciativa de Lula acabaria por favorecer a candidatura governista de Sérgio Massa à presidência. Ele tem o apoio do presidente kirchnerista Alberto Fernandes contra o principal adversário, o candidato extremista de direita Javier Milei. Tanto o Palácio do Planalto como a ministra Simone Tebet negaram a existência de qualquer ligação entre o presidente Lula e o chefe de planejamento, como afirma na matéria a Folha de São Paulo, que teria ocorrido no final de agosto. De acordo com a ministra, o Ministério resolveu a questão com autonomia, sem qualquer interferência do presidente. E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em um instante. Olá, eu sou a Suzy, a sua nova atendente virtual da Saúde de Magé. Agora, através do meu WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas, dar sugestões, fazer reclamações e até mesmo registrar suas denúncias. Anota meu número, 21 964 61 11 11. Eu vou repetir, 21 964 61 11 11. Então você já sabe, se precisar de mim, me chama no Zap. Prefeitura de Magé, governando com amor. E já no retorno dos nossos comerciais, acompanhe agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Festival Unicultura e Solidariedade em Teresópolis. Campanha contra a raiva animal em Guapimirim. Rio das Ostras terá festival no feriadão. E Magé se organiza para a Operação Verão nas cachoeiras do município. Em Teresópolis, começou nesta quarta-feira, dia 4, na Praça Olímpica Luiz de Camões, com a Batalha do Olimpo de Rimas, tendo como tema a fome, o evento Festival Dançando contra a Fome. É a 10ª edição do festival, realizado aí com apoio de instituições e esse ano de forma beneficente para o Lar Tia Anastácia, com a organização do professor Marcelo Cruz. Depois do evento desta quarta-feira, dia 4, na Praça Olímpica, nesta quinta-feira estava previsto aí no próprio Lar Tia Anastácia uma oficina de hip hop e passinho com o professor Marcelo e o grupo Top Street Dance, também o Passinho da Serra, e na sexta-feira tem mais oficina de zumba também no Lar Tia Anastácia. Fechando toda a atividade, o festival terá um dia de muitas atrações na Casa de Cultura a partir do meio-dia de sábado, dia 7. A prevenção à raiva animal é necessária para os nossos pets e também para os humanos. Por isso é importante estar atento quanto às 2 etapas da campanha de vacinação contra a raiva no município de Guapimirim. Serão 2 etapas com postos espalhados por toda a cidade e a relação completa das unidades pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Guapimirim. Vale lembrar que a primeira etapa será já nesse próximo final de semana, no dia
7 de outubro, das 9 às 16 horas. E os turistas que forem visitar Rio das Ostras e os moradores que passarem o feriadão na cidade terão muita música e animação entre os dias 12 e 14 de outubro, período do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com o Som da Cidade, que levará grandes shows para a Praia do Centro, nas proximidades do Yacht Club. Começa na quinta-feira, dia 12, com a banda Shouts e depois o grupo Yahoo, lembrando sucessos como Mordidas de Amor e Caminhos do Sol. Na sexta-feira, 13, nada de terror, e sim muita música boa, com o saxofone de Jorge Jael, ex-integrante do Kid Abelha, e a energia contagiante de Xandão Tavares e da banda Lopini, que farão a abertura da noite. Já no sábado, dia 14, Maria Gadu vai encerrar com chave de ouro o Som da Cidade. Antes, a cantora Misha, talento local, estará se apresentando. E tem também o show do multitalentoso Lil, com uma apresentação performática. Uma audiência pública reuniu secretários de 3 pastas do governo municipal de Magé e também a representatividade da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. O secretário de Ambiente, Carlos Henrique Rios Lemos, o Boneco, o secretário de Turismo, Bruno Lourenço, o secretário de Ordem Pública, Lopes, e o presidente da Comissão da Câmara, vereador Roberto Albuquerque de Oliveira, junto com a sociedade civil, discutiram o plano de operação verão nas cachoeiras do município, que no período de dias quentes, principalmente na estação do verão, lotam a cidade de turistas. O esforço do poder público é para organizar a estadia dessa população e preservar as áreas ambientais contra agressões à natureza, contendo possíveis abusos, além de alertar os perigos que causam riscos aos banhistas, entre outras ações. Nosso colega jornalista e apresentador aqui do Plantão, Antônio Alexandre, acompanhou a audiência e traz mais detalhes. A gente tem aqui o presidente, secretário de Turismo, secretário de Meio Ambiente e quem provocou realmente, junto à Câmara Municipal, as reivindicações necessárias que começa já a Operação Verão. É o? Darley. Darley, tu sai daqui satisfeito com o que foi dito, que foi determinado em prol da organização da Operação Verão? Muito satisfeito, muito grato. Um discurso bem aberto, bem tranquilo, bem harmônico, e isso aí vai dar muito resultado para a gente aí. Valeu. Robertinho, sem dúvida nenhuma, essa iniciativa da Câmara Municipal, legislando, fazendo a organização do que deve ser consertado dentro do município e, sem dúvida nenhuma, a governabilidade, essa união da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, juntamente com o município, com o Poder Executivo, tem dado super certo do município e quem ganha é a população, é isso? Com certeza. E eu gostaria de parabenizar o governo do Renato Cozzolino por dar essa oportunidade para poder fazermos um governo mais participativo, para poder estar sanando os problemas das pessoas, né, e da região. Bruno, você bem citou aqui que o turismo dentro do município começa a acontecer de forma organizada, de forma com que as pessoas possam vir para cá, desfrutar da nossa natureza sem degradar o nosso ambiente. É esse o objetivo da tua secretaria? De fato, a Operação Verão ela já era realizada aqui no município há algum tempo, mas com a perspectiva apenas da segurança e com dos cuidados com o meio ambiente. Com a institucionalização da Secretaria de Turismo, essa operação agora vai ter um olhar turístico, porque esse visitante ele é importante para o nosso desenvolvimento econômico, mas ele não pode chegar aqui e fazer o que ele bem entende. Ele tem que chegar aqui e entender que há uma organização e cuidados até para atendê-lo melhor. Então, a partir de agora, com a Secretaria, com a conexão dessas forças, sociedade civil, Poder Legislativo, Poder Executivo, eu tenho certeza que haverá um fomento turístico muito maior na nossa cidade. Obrigado, Bruno. E agora, por final aqui, o nosso secretário de Meio Ambiente, que tem feito tripas corações para organizar aqui o município, que realmente, Boneca, a gente entende, a gente que acompanha a notícia dentro do nosso município, o meio ambiente precisava dessa atenção mais minuciosa em relação aos acontecimentos,
principalmente no que diz respeito ao turismo da nossa cidade, que, como a gente via, a maioria das pessoas vinham para cá, desfrutava do melhor da nossa cidade, mas deixava também muita degradação. E me parece que o objetivo, tanto do Poder Legislativo e do Executivo, através da representatividade da Secretaria de Turismo e agora Meio Ambiente, a coisa vai começar a rodar de modo diferente. Toninho, eu fico feliz com essa junção aí na Câmara Municipal e a Prefeitura, e através do diálogo aí, né, a gente consegue hoje, né, ter essa roda de conversa com os secretários e com o comerciante, que eu acredito que ele que está ali na base, é ele que está lá todos os dias vendo o que acontece e o que não acontece. Eu acho que a melhor forma que nós fizemos foi realmente juntar essa roda de papo, juntar com comerciantes, juntar com moradores, para a gente identificar o problema e resolver. Diz o ditado que quando dois querem, a briga acontece. E aqui a briga é para o melhor para a cidade e ela está acontecendo, está sendo realizada nos melhores moldes democráticos, com a participação da sociedade civil, Poder Público Municipal e a Câmara Municipal. É isso aí, parabéns para vocês, e quem ganha, sem dúvida nenhuma, é a cidade de Magé. Bom, gente, voltamos aqui ao fatídico caso de violência no estado do Rio de Janeiro. Na madrugada desta quinta-feira, 3 médicos são mortos durante o ataque a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca. As vítimas de São Paulo estavam na cidade, agora imagina vocês, para um congresso. Eram 4 médicos. 3 deles foram assassinados ali no local. As imagens mostram o momento em que o homem armado desembarca de um veículo e disparam na direção dos profissionais de saúde. Nas imagens é possível ver que os médicos ortopedistas estavam sentados no quiosque em frente ao hotel Windsor, quando no início da madrugada, por volta mais ou menos de 1h da manhã, um carro branco parou e ao menos 3 homens vestidos de pretos e armados desembarcaram e atiraram contra eles. Um dos criminosos chegou a voltar para atirar em mais uma das vítimas que tentava se refugiar atrás do quiosque. E de acordo com a Polícia Militar, ao serem acionados, os agentes do 31º Batalhão do Recreio dos Bandeirantes encontraram as 4 vítimas baleadas sendo socorridas por militares do Corpo de Bombeiros. Os 3 médicos identificados como Marco Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro de Almeida, de 33, e Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35, morreram ainda no local do fato. O outro, Daniel Proença, de 32, foi socorrido ainda com vida e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. E nos chama a atenção, já a propósito aí de futuras investigações, que um dos médicos assassinados nessa madrugada no Rio de Janeiro, o Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio. Nós encerramos a nossa edição do Plantão de Notícias com mais essa lamentável notícia do nosso estado, agradecendo a você, amigo telespectador, que nos acompanha pelas redes sociais, aqui pelo canal 57 da Sumicity, e agradecendo também a nossa equipe técnica, que sempre disposta e à disposição das notícias que são enumeradas aqui no Plantão de Notícia. Muito obrigado e até a próxima edição.